que são 3 elementos importantes para pensar o que define efetivamente hoje, no mundo ocidental, um país que é visto como desenvolvido. Então, de um lado, lembrar, né? De um modo geral, década de 70 e 80 era muito mais comum as famílias terem vários filhos por causa da vida na zona rural. Era muito mais comum e frequente termos isso. Com o advento e com o avanço das cidades, você não tem tanto essa preocupação com um número muito grande de filhos. Você tem hoje controles muito maiores do ponto de vista da autonomia das pessoas com relação ao controle da natalidade, ou seja, se um casal quer ter um filho ou 2, isso é muito mais fácil do que há tempos atrás, porque existe um conhecimento muito maior sobre isso também. E outra coisa que eu acho bem importante destacar, né, são esses fatores que determinam a vida hoje de países desenvolvidos, né? Ou seja, a industrialização, o mundo da fábrica, a questão efetiva da democracia, que é uma questão muito importante, e também a vida urbana. E outro elemento interessante é que, pensando justamente na questão do desenvolvimento, hoje você tem cada vez mais pessoas com acesso a ensino superior. Ou seja, existem bolsas, existem vários recursos para que a pessoa possa ter uma formação. E quanto mais formação, e quanto mais estudo, quanto mais instrução, mais as pessoas têm autoconhecimento, têm conhecimento sobre a realidade. Então, digamos assim, esses são elementos também que favoreceram, de um certo modo, esses 2 lados da moeda. O número menor de famílias hoje, digamos assim, do ponto de vista numérico, né? Hoje você tem justamente famílias de 4, 5 pessoas no máximo, que há tempos atrás não era assim. E também a ideia de que essa previsão de 2040 e 2050 é que a gente tenha cada vez mais idosos. E aí tem uma questão muito importante, né? Essa ideia dessa consciência com relação ao futuro. Então, essa responsabilidade já está justamente agora nesse período histórico, de 2020 para 2030, 2040, a gente vai ter uma grande mudança demográfica que vai determinar um pouco também esses aspectos, né? Questão da interdisciplinaridade ali, trabalhar em conjunto com outras áreas, conhecimento, ciências sociais, humanas. Professor Márcio, dentro aí dos nossos cursos... Assim, eu estive lá num congresso lá no Espírito Santo e também teve um palestrante falando muito sobre a parte da ODS, né? E ele linkou muitas coisas com a engenharia, até algumas coisas por disciplinas que eu vi, né? Depois conversei com ele, né? Ele linkou o que cada um podia fazer por disciplina, em suas disciplinas, né? Mas, no geral, para engenharias é fundamental, até para a sobrevivência da engenharia, a sustentabilidade. Sim. Né? Até a sobrevivência das engenharias e a sustentabilidade. Isso me chamou muita atenção, né? Porque eu lembro que da Eco 92, né? Então eu vou esperar chegar daí, eu pergunto lá. Então. Não, tranquilo, professor. Aqui a gente vai também falar, certo. Porque é justamente o grande marco histórico, né? Uma grande foi aqui no Rio, né? Tal, e tipo assim, de 72, 71, né? Para 92, e de 92 até hoje, eu queria saber o que foi. Houve grandes alterações. A primeira questão, Márcio, é o seguinte, né? Então a gente tem aquele Clube de Roma, começa a se reunir em 66, e a partir de 72, a ONU ela começa a se preocupar com isso, e ela então faz uma primeira conferência, né, que é a conferência de 72, e essa conferência depois ela cria um órgão da ONU que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Então a ONU ela começa a se preocupar com isso e fazer vários encontros para verificar, olha, o mundo precisa começar a pensar sobre isso, porque principalmente porque o que nós temos que entender é a questão da Europa. Que quando a gente está pensando em Brasil, a gente pensa o seguinte, olha, o que acontece em São Paulo, às vezes, não afeta Santa Catarina, o que acontece no Amazonas, muito menos. Já na Europa é diferente, por quê? Porque na Europa, algo que acontece num país acaba atrapalhando em outro, que aí ele fere um outro princípio do direito, que é a soberania. Então, por que começou a se discutir essa questão de sustentabilidade na Europa? Porque, vamos imaginar que a Alemanha polui, mas a poluição da Alemanha não fica restrita à Alemanha, ela vai para a Holanda, ela vai para a Suécia. O que acontece na Espanha interfere em Portugal, o que acontece na França interfere na Espanha.